põe aqui pra... Pode deixar. Casa grande. Tem lá? Não, tem. Eu vejo. Bota aqui, ó. Eu vou. Só pra frente de todo mundo ali. Então é o seguinte, quando Tomé de Souza veio ser governador da Bahia, no Brasil, primeiro governador, trouxe Garcia Dávila, e Garcia Dávila era um imediato de Tomé de Souza, e ele trouxe o gado aqui para o Brasil, que já estava em Cabo Verde. Então, com o gado veio o ciclo do couro. Então, a casa que eu restaurei foi uma casa que pertence a esse ciclo, era um rancho de comboeiro. O caminho das boiadas passou por cima do caminho das águas, porque na pré-história, o homem já estava no Cariri há 2.250 anos antes de Cristo, ele já habitava o Cariri. E eles viviam ali naquela região, então o ciclo do couro veio e no lugar onde hoje é a cidade de Nova Olinda, construíram esse rancho de comboeiro que era para os comboios de gado parar, beber no rio e no outro dia seguir caminho. E eles, na pré-história, eles andavam pelos pontos d'água, dentro de rio, nos lugares chamados Caldeirão, Mãe d'Água, onde a gente tinha água, onde se tinha água o tempo todo, mesmo no período da seca. Mas eu vou... não, nesse aí não. É aquele... É um que tem um museu do Marconi. Esse é o Aqui embaixo. Esse de baixo, eu acho. É porque é tanta coisa. Né? Então é o seguinte, a minha formação é 8ª série ginasial. Para começar logo, entendeu? Eu fiz... É o mesmo. É o mesmo? Então tá bom, pode deixar aí, vamos ver o que está. Então, eu tenho a 8ª série ginasial, né? Foi muito trabalho para me terminar até essa 8ª série, porque eu sempre tive dificuldade de ler. Sempre tive dificuldade de ler. Então, eu começava a ler um livro, aí eu tinha que botar o dedo assim na linha, aí eu vinha, quando terminava eu tinha que passar para outra linha, porque eu me perdia entre um e outro. E meu pai inventou de dizer o seguinte, que o conhecimento estava nas entrelinhas, entendeu? Na grafia. Aí, de uma linha para outra, eu esqueci o livro, ia pensar outras coisas. Então, muitas vezes eu chegava na 3ª página, não se lembrava o que tinha lido. Outra coisa, eu encontrava uma palavra que eu não... Eu encontrava uma palavra que eu não sabia o significado, ali eu ficava empancado. Aí não sabia mais o que significa, porque eu li tudo para trás, o significado do que eu li para trás, nem no que ia para frente. Porque aquela palavra era como se fosse uma ponte no rio, que ficava sem eu saber do outro lado o que era que queria dizer depois do rio. Então, é o seguinte, eu tive essa dificuldade. Então, quando foi há uns anos atrás, aí eu inventei de fazer o supletivo para fazer o 2º grau. Aí me viram lá, aí disseram assim, olha, tu devia fazer existe um teste que é feito, né, em Fortaleza, que é feito e reúne assim as áreas. E aí o seguinte, e aí você vai fazer a prova, é a conversa com os professores. Aí a gente apresenta um processo aqui para você ir e concorrer a essa coisa de ganhar um diploma do 2º grau. E tá bom, eu vou. Né? Para quem não tinha, só tinha a 8ª série e a preguiça de fazer aquele monte de série para frente, de não sei quantos anos lá indo para a escola, eu digo, eu vou. Aí fui, quando cheguei lá, aí foi onde eu tive primeiro contato com essas áreas. Disse que tem humanas, né, exatas, né, essas coisas, né, que eu não consegui saber naquele dia.
Aí era uma conversa, assim, conversa sobre assunto geral, e tal. Quando terminou, aí o professor chegar lá e disse, pronto, tá aqui seu diploma, você merece seu diploma, então me deram o diploma de 2º grau. Aí no outro dia tinha uma prova, tinha vestibular para arquitetura e urbanismo. Eu tinha vontade de fazer arquitetura, eu achava bonito, meu pai falava sobre essa coisa da arquitetura, eu gostava de ver as coisas, assim, as casas antigas, essas coisas. Sempre me chamou a atenção o espaço, né, a ocupação do espaço. E aí eu tirei 1º lugar. Né? Aí é o seguinte, fiz a prova de arquitetura e urbanismo. Aí fui, já eu estava gostando demais. Eu tinha dia que eu me emocionava, né, com aquilo ali. Aí um dia eu cheguei lá e disseram, hoje é prova. Quando botaram a prova na frente, travei. Eu não fiz nada. Olhei para aquela prova, aí a professora, eu botei lá a prova, ela disse, mas você não vai fazer nada, eu não vou não. Eu vim aqui foi para estudar, não foi para fazer prova. Nunca mais apareci lá na faculdade. Tá lá o teu né? Então é o seguinte, eu gosto de fazer as coisas. Então, essa casa, né, que a gente restaurou, a Fundação Casa Grande, ela é uma casa que fica em Nova Olinda, é uma casa que é uma casa senhorial, era a casa da fazenda que deu origem à cidade, e foi por aí que foi meu primeiro projeto de arquitetura, né? Junto com esse projeto eu tenho 2 projetos com a Maria Elisa Costa, que é a filha do Lúcio Costa, que foi urbanista de Brasília, né? E eu tenho, né, assim, uma coisa de um projeto de revitalização das fachadas populares do Nordeste para a criação de museus orgânicos, museus na casa dos mestres da arquitetura popular, né? E uma coisa que a gente vem trabalhando na Fundação é uma coisa que a gente chama de arquitetura do afeto. Como uma casa, ela pode... a casa, né, ela foi feita para morar. Eu chamo minha casa de morada. Eu não chamo minha casa de casa, eu chamo de morada. Porque, né, é onde a gente leva a namorada da gente, é para casa da gente. Né? Então, no namorada, né? Levanta, entendeu? Então, ali é onde o namoro mora, tá entendendo? Então, a casa é onde os filhos crescem, onde a memória fica, é onde tem toda uma ligação com o afeto. O afeto, na realidade, é quem aquece a casa. É ele o responsável pelaquela história que ocupa aquele espaço. A arquitetura, ela é uma coisa que é o seguinte, é uma coisa que a natureza é quem é responsável pela arquitetura. Quando você chega num lugar, a primeira coisa que você tem que observar é o espaço. Ali, e você vê, naquele espaço ali, aonde é que estão as linhas. A arquitetura, ela é uma cultura do ocupar espaço, do morar e do morar. Então, como é que nasce, né, a arquitetura? Ela nasce das placas tectônicas. São as placas tectônicas que elas estão aqui. Então é o seguinte, quando elas se abrem, formam os vales. Quando elas se tocam, formam as montanhas. Ali em cima daquilo ali, daquelas placas tectônicas que formam aquela geografia, a gente nasce o bioma, nasce as árvores nesses locais. E aí o seguinte, com essas árvores em cima, vem os animais comer, aqueles animais que se alimentam daquele tipo de árvore que tem ali. E vem os predadores daqueles animais comer aqueles animais. E aí, nesse local de vida, vem o homem habitar. O homem habita naquele local e ele começa a interpretar o local e aí nasce a cultura do lugar. E a cultura do lugar, o homem, como é que o homem se manifesta ao ler a cultura? Através da arte. Através da arte.
Então, a arquitetura, o arquiteto, ele não tem que desenvolver metodologia, ele tem que desenvolver percepção, a leitura do espaço. Uma coisa muito interessante, você pega uma vez eu conversando com um cavador de cacimba, desse povo antigo que... Você já ouviu falar de radiestesista já? Já. Que é aquele povo antigo que sai com uma varinha assim, aí onde tem água ele acha, né? E eu perguntei para ele como é que ele adivinhava que tinha água naquele lugar. Como é que ele adivinhava? Ele dizia: aqui você vai cavar tantos metros, vai dar em pedra, depois você vai passar assim, vai chegar até chegar na água. Ele disse: olha, primeira coisa, quando muito radiestesista tem engano quando vai cavar cacimba, porque quando a chuva cai, a água fica ali naquele, como se a terra fosse uma esponja, e ali é molhado, fica molhado. E ali são os grandes salões d'água. Então, se for um radiestesista inexperiente, ele chega ali, sente, que ele tem o dom de achar água, sente e acha que ali tem água, tem uma cacimba. Mas quando é no período da seca, aquela água todinha se esvai e vai para onde? Em busca dos veios d'água. Vai buscando os veios. Toda a água que existe aqui embaixo procura os veios d'água. É como as veias do corpo. E aí, ele identifica, se for um bom radiestesista, ele sabe onde é que está a veia. E como é que ele sabe de uma veia d'água? Eu perguntei: como é que você identifica uma veia d'água? Ele disse: olha, primeiramente você sente que ali tem água, aí você identifica a veia e tem um tipo de árvore que nasce, que tem a raiz que vai lá naquela veia. Então só é você olhar o caminho da árvore, árvore tal, as que só nascem em torno de veio d'água. Então ele olha ali naquele caminho e vai vendo por onde é que está o caminho d'água. E onde é? Eu perguntei: como é que você sabe o lugar exato de cavar, onde está o ponto X da veia d'água? Aí ele disse: quando eu chego nesse local, aí eu vejo assim, tem um arco-íris. A umidade é tão grande que ele vê aquele arco-íris. Então, isso é um exemplo para mim de percepção. Então, de quando você chegar num local para construir, você perceber, né? Você perceber o que é que aquele ambiente lhe fala, o que é que aquele local lhe diz. Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi dialogando com o ambiente. Então é muito importante a gente desenvolver a percepção. Já pode? Vai só passar. Tá bom. Então, rapaz, é ele mesmo. Tá vendo? Tá bom. Então veja só. Tá não, né? Então vou ter que trabalhar muito. Mas não é isso não. Só que isso aí é só você explicar. Peraí, deixa eu ver aqui. Bota esse aqui. A apresentação é segredo desse museu. Vamos ver se esse aqui tem. Porque tem alguns que... Pô, de novo. Então é o seguinte, a primeira coisa que, como eu estava dizendo, que a gente desenvolve é essa percepção. Eu tinha um preconceito com Oscar Niemeyer, sabe? Porque Oscar Niemeyer, ele constrói uma obra, a natureza some em volta, né? Onde ele constrói uma coisa, o entorno some. Ele some, a paisagem ele some. E eu gostava muito da obra de Lúcio Costa, porque a escola Lúcio Costa ela incorpora, ela dialoga com o ambiente. E
Um dia eu conversando com Maria Elisa, tá bom isso aí. Eu conversando com Maria Elisa, pronto. Com Maria Elisa, aí ela disse para mim, né, eu falando para ela, ela disse, não, o que acontece é o seguinte, o que era Brasília? Brasília era uma linha. Brasília era uma linha, o Planalto Central. E Oscar Niemeyer viu naquela linha curvas, que faltavam curvas. Então ele desenhou as curvas que faltavam naquela linha. E aí nasceu aquela arquitetura. O Lúcio Costa, que era urbanista, ele foi o último a apresentar o projeto de Brasília. Ele nem queria apresentar um projeto urbanístico para Brasília, ele apresentou. E o que foi que ele fez? Ele pegou o eixo, aquele eixo central que o pessoal fala que é uma nave, um avião, né, e tudo. Ele fez a espinha dorsal. Ali, aquela espinha dorsal é justamente para onde caem as duas águas de Brasília. Então, justamente para alimentar aquele lago que estava ali. Então, é uma observação da geografia local, é uma observação do ambiente. E aí foi feito Brasília dessa forma. Então, eu vou mostrar aqui, né, pronto, essa conversa toda era só para chegar a hora. Então, aí é o seguinte, aqui a Chapada do Araripe, né, lá no Cariri, uma chapada de 950 metros acima do nível do mar, onde do lado de lá está o Pernambuco, do outro lado aqui o Ceará, o Piauí do lado de cá e a Paraíba do lado de cá. Então, é um território que foi dividido por 4 estados. Então, em torno dessa chapada, habitou todo um povo que chamava do lado de lá Inxu, porque do lado de lá, aqui, tem uma queda d'água que tem um tipo de calcário laminário que tem aqui, que tem um declive para o lado do Ceará. Então toda a água que cai aqui em cima vem para o Ceará e o Pernambuco é seco. Então do lado de lá do sertão do Araripe. Isso determinou nesse povo aqui, do lado de cá do Ceará, o nome de Cariú, que está ligado à água. E do lado de lá, o povo Inxu, que está ligado à brabeza. Inxu, quando diz assim, antigamente chamava abelha, era Inxu, tirar um Inxu. Vou pegar uma abelha, vou tirar mel de Inxu. Era por conta da brabeza. Então a dificuldade do ambiente determinava 2 tipos de comportamento de 2 povos, um de um lado e outro do outro, em torno dessa chapada, com comportamento diferente, justamente por conta do impacto do ambiente em relação à forma que era essa chapada, um platô central e seu entorno. Então, Outro lado, né? Pra baixo. Acho que é para cá. Ah, é para cá? É isso. Pronto. Isso. Aí a cidade de Nova Olinda, que é a cidade onde está a Casa Grande, e aqui está a casa como era que estava. Era uma casa, estava em ruína. Essa casa é uma casa que meu avô adquiriu em 1932 e depois ficou assim. Eu pedi à minha família para doar, para me criar uma fundação para trabalhar mitologia e arte com as crianças, pintura, música, através de música. Nós restauramos, ela ficou assim. A restauração dela foi toda feita ouvindo a população. Cada tijolo que estava fora do terreno, que caiu, que estava fora, a gente trouxe os tijolos antigos, aproveitou todo o material que tinha. A pintura da casa foi feita toda conversando com pessoas antigas também, como era. Então a restauração da casa foi assim, um primeiro movimento ligado à restauração e ligado ao resgate do patrimônio histórico na cidade. Então nós restauramos ela e as crianças invadiram a casa e entraram dentro dessa casa e eles começaram a ver o que a gente falava e começaram a receber as pessoas também. A gente começou a
um museu de mitologia e arqueologia, porque aquela cena que vocês viram de 2 pessoas tocando violão, eu e minha esposa, e a gente fez 10 anos, a gente teve uma pesquisa sobre a música na pré-história, como era a música na pré-história. E aí a gente resgatou lendas, junto com essas lendas, as pessoas foram doando peças arqueológicas para a gente. Então, esses meninos chegaram na Casa Grande e começaram a ver como a gente falava e tudo, e começaram a também, a gente começou a pegar eles explicando aquilo que a gente explicava. Então, a nossa gerente de museu hoje, do Memorial do Homem Cariri, tem 10 anos de idade. Toda a equipe de recepcionista tem de 6 anos, 7 anos, então é uma fundação onde o patrimônio histórico, a restauração, a arquitetura, a arqueologia, ela está no diálogo dos meninos, está no repertório dos meninos desde criança. Então, eles vão até os sítios arqueológicos. Nos sítios arqueológicos eles vão estudar as pinturas rupestres, eles participam de escavações arqueológicas. Nós temos um museu, nós temos um laboratório, uma reserva técnica e nós temos um sítio escola onde eles participam de todo esse processo. Então, vocês estão vendo aqui um sítio arqueológico, numa caverna, onde foi nossa primeira morada. É muito importante isso, porque você, no sítio, quando você chega no sítio, você vê as pinturas rupestres, elas são pintadas uma barra, aqui, uma barra, e dessa barra em diante é que é colocada as pinturas rupestres. Essa barra que tem, foi que se viu quando chegou aqui a colonização, e quando vocês andam no sertão, você não vê assim uma barra no pé da parede, né, dentro da casa? Quem já foi em uma casa que tem assim uma barrinha pintada? Então essa barra vem justamente desse contato já com o índio, já com o homem da pré-história aqui. Então, eles pintavam o que eles viam, né, porque as religiões deles estavam ligadas eles bebiam o manacá e a jurema, que era um tipo de planta que tinha, e eles tinham visões. Então, os pajés colocavam que aquilo ali era coisas de ensinamento deles, que ia deixando para os outros sobre o que eles viam, as visões deles. Então, eles faziam essa barra, e essa barra foi levada para as casas das pessoas. O que é essa barra? Essa barra é a barra do dia. Quando o dia vai nascendo, vem a barra, quando o dia vai morrendo, tem uma barra no horizonte. Então, todo o firmamento está acima da barra. Então, isso é trazido, é o primeiro diálogo arquitetônico que se tem no Brasil, da relação do homem da caverna com a habitação ali que tem de casa feita pelos europeus. O primeiro diálogo está justamente na barra, que é a primeira linha, né, que dialoga com a linha da pré-história. Então eles têm acesso a essas pinturas rupestres e eles visitam aquelas casas, e eles vão, quando eles estão viajando, ou estão indo ao sítio com a gente criou cantigas com eles, que a gente canta, que são canções que vai falando justamente que aquilo ali é uma pintura rupestre, que aquilo ali é um tipo de leitura, de alfabeto e tudo. E já é uma coisa, tem uma música que a gente subia cantando com eles, que o povo de lá era o povo Cariú-Cariri. A gente tinha um personagem, um Cariuzinho, que era um índiozinho. E esse índiozinho era um índiozinho imaginário, que a gente começou a fazer história em quadrinhos. E esse índiozinho ele levava as crianças para o tempo da lenda. Aí então tem uma música que a gente diz: Cariuzinho é muito sapeca, quem me contou foi Cariuzão, e o seu avô, o homem das cavernas, que já sabia fazer a lição. Caracacá, carequeque, quiriquiqui, corococó, curucucu, aiô. A
soletrava os cariú. Eles iam cantando dentro da mata essa canção e repetindo o tempo todinho, e a gente entrando dentro da floresta e cantando com eles. Então, aí começava o nosso trabalho com as crianças, para as crianças entrarem nesse universo, porque a gente aprende, né? A gente aprende um bocado de coisa, mas a gente não aprende da nossa pré-história arquitetônica, né? A gente não aprende da nossa pré-história arquitetônica. Isso é fundamental quando você vai ver os ensinos milenar de você implantar uma casa num lugar. Tinha o Zezinho Sebastião, que era um mestre de obra lá de Assaré, que fazia torre de igreja e tudo, e ele cavava os alicerces, e aí ele dizia, quando os pedreiros chamavam ele para ver se já estava bom, ele vinha e fazia, tá, assim, a terra lá do fundo do alicerce, ele dizia, não pode cavar mais, né? Ele sabia pela língua, aonde era aonde era que, até onde tinha que cavar os alicerces para a casa ser firme, casa de massapê, tá entendendo? Então, o cuidado de você conhecer o ambiente para implantar um tipo de casa, ela é muito importante, aquele ambiente, porque você pode fazer um projeto e aquele projeto ele não está integrado à natureza, ele não está integrado à vida, né? À geografia, porque aquela geografia ali, como eu estava dizendo, ela vem de baixo, né? Tem uma música de Gilberto Gil que diz de onde é que vem o baião, vem de baixo, né? E vem de baixo do chão, né? Então, as coisas vêm todas debaixo do chão. Então é muito importante, do barro debaixo do chão, né? Então é o seguinte, então a arquitetura é uma arte, uma casa, ela tem que ser uma arte. Você tem que Maria Elisa disse que é o seguinte, a arquitetura é a única arte que você entra dentro dela. Ela é tridimensional, você entra dentro dela. Minha casa, ela é toda construída por planos. Então meu menino engateava de banda, né? Engateava de banda e ele descia, subia, e isso, uma casa assim, ó, né, não tem novidade. Quando você pega uma criança que ele tem novidade, o playground, você vai desenvolvendo a percepção dele de criança, a relação dele com o ambiente. Quando eu era criança, tinha lá em casa um quartinho lá no fundo, e tudo quanto era medo meu morava naquele quartinho. Ali tudo quanto me contavam de coisa que eu tinha medo, eu imaginava que morava naquele quartinho. E tinha na sala, tinha como se fosse assim, você passava na porta e tinha assim duas lajezinhas e tinha uma haste de ferro, assim. Então, para mim, eu achava aquilo ali, eu ficava encantado com aquele gracejo arquitetônico que tinha. Então, para mim, o que era moderno, o que era de novidade, o que era coisa, era ali onde estava o significado. Né? E aí, é muito importante que a gente, agora eu não sei mais não, esse é a grande resultado. Então é o seguinte, então é muito importante vocês não, nós, né? Eu vou construir agora uma casa nova para mim. Aí é o seguinte, então, é muito importante essa relação com o entorno. E isso já é uma coisa que vem, o homem da pré-história, ele sabia, ele observava mais a natureza. Hoje as pessoas estão no celular, né, estão vendo mais imagens, né, de que até mesmo tentando sentir, desenvolver a percepção de você conversar. Quando eu cheguei na casa grande, primeira vez, para restaurar ela, eu entrei ela de cabeça baixa, e eu entrei dizendo assim para mim, eu quero saber o que é que ela tem para me dizer. Eu quero ouvir ela. Eu quero ouvir ela. Então eu comecei a perceber na casa que o seguinte, que a luz que entrava, o som, como era que se propagava. Eu comecei a perceber o que é que aquele ambiente fazia eu ouvir, fazia eu sentir. Então comecei a perceber para entender o que era que eu ia fazer. Quando foi para fazer o teatro Violeta Reis, que vocês vão ver aí,
eu fiz a mesma coisa também. Então é muito importante a gente ter esse diálogo. Aqui, olha o teatro. Esse teatro, Maria Alice disse, desenhe o teatro que você pensa. Aí eu disse, então já que eu penso em teatro pro sertão, eu vou perguntar que teatro o sertão quer. Peguei minha moto, entrei de sertão adentro, vendo paiol de legumes, vendo igrejinha, capelinha, vendo engenho, vendo tudo. E aí saiu esse teatro, que é o Teatro Violeta Reis, e ele é todo de madeira, tijolo aparente. O palco é do tamanho da plateia. Quando você está em cima dele, você sente a plateia aqui debaixo do braço. Então ele já facilita para o artista ter esse domínio da plateia. A relação de profundidade, a relação de altura, a relação de respeito ao artista. Quando você faz um palco do tamanho da plateia, o artista se sente respeitado por ter o mesmo tamanho do território do outro, de quem está lá na plateia. A plateia sente o artista mais perto dele. Essa relação, essa interação, porque a arquitetura é para facilitar a interação humana. Porque é o seguinte, uma coisa muito importante é que é o seguinte, para que serve as coisas? As coisas só servem para a gente interagir com as pessoas, com os outros. Nós estamos aqui para interagir com os outros. Tudo que a gente criar tem que facilitar essa interação. Você faz uma casa para um casal morar, é para facilitar a interação dele. Se você faz um teatro, para fazer com que haja essa interação também entre plateia e público. Então, então eu fui para o sertão e o sertão disse, é esse aqui. Então, os bancos, quem desenhou foi o pessoal da equipe de Linda Bombardi, que fez os bancos. E eu disse, eu quero um banco à prova de menino. Que o menino possa... E é muito interessante, porque é o seguinte, você chega lá dia de semana, tem um cachorro dormindo, sabe? O povo da cidade, muitas vezes, está cansado, se deita lá nos bancos, aí vai dormir. Vem quando você vê um dormindo lá dentro do teatro, entra para dormir. Finalzinho de tarde, a luminosidade, né, aqui a entrada de ar, a entrada de luz, isso é muito interessante de você pensar nisso aí, na economia, porque esse teatro, quando ele não está funcionando, o custo dele é zero. O custo dele é zero, porque não tem que comprar uma máquina daquela para tirar o pó, porque não tem estofado para como é que se diz, para ter que rasgar e comprar outro novo, é tudo madeira aparente. O tijolo aparente de madeira. E a acústica dele é ótima para gravar orquestra. Durante muito tempo eu pensava que essa foto era minha. Eu descobri que eu estou bem aqui, ó. Quando eu corri ali, foi uma decepção. Aqui é a nossa galeria. Essa galeria foi montada com R$2.000 e ela é uma galeria que ela simples, mas que ela faz uma coisa que para mim é muito importante, é formar crianças na área de curadoria, tipografia, e formar esse primeiro contato com essa coisa de o que é o ensinamento que uma galeria pode dar para a gente. Uma casa, ela é uma professora. A casa, ela tem que ser uma professora. A casa, ela é uma doutora, certo? Porque ela nos cura. A casa, ela tem que ser curativa. Você tem que chegar na sua casa, ela tem que lhe curar, porque você vai para a rua, é o tempo todo você sendo energizado de energias que não são energias que têm uma interação com você no sentido de trabalhar com você. É o tempo todinho lhe tirando energia. Tem gente que vai viajar, tem um amigo meu que está viajando, tirando foto de tudo quanto é lugar, assim, ó. Em Paris, não sei o que, né? Ela, né? Tirando foto e tal, e manda, né? As fotos assim. Aí ela mandou umas fotos desse jeito pra mim e tal, não sei o que. Aí mandou dizer o que foi que você achou. Ele, puta que pariu. Então,
Aí é o seguinte, então aqui é uma galeria, aqui está uma exposição sobre minha casa, nesse momento aqui, mas você forma os meninos na área isso aqui, esse azulejo que vocês devem conhecer, que é aquele azulejo hidráulico, né? Lá no Cariri Barbalha tem uma fábrica ótima. Eu fiz minha casa, quando foi, no meio da casa tem uma área de inverno. Aí eu disse, rapaz, a cabeça era assim, ó, botar o ladrilho hidráulico. Na minha cabeça era assim, ladrilho hidráulico. Mas eu não tinha permissão para isso. Eu não tinha permissão, por quê? Porque eu não sabia se os dois tinham convivido juntos, tijolo aparente e ladrilho hidráulico. Aí um dia, a gente passando por Roma, aí nós fomos lá no castelo de César, ali, naquele sítio arqueológico que tem, no centro, e tinha o seguinte, como minha esposa era arqueóloga, ela tinha acesso e nós tivemos acesso a um lugar que ainda ia ser aberto de visitação. E lá estava tijolo aparente e o ladrilho. Ele, pronto, aqui está, ganhei a autorização para botar, né? Botei para botar isso aqui, né? Então, aqui tem uma gibiteca, né? Que a gente tem com bastante gibi, uma DVD-teca, diretores de cinema, tá entendendo? E é muito interessante o cinema, ele é muito importante na formação também do arquiteto. A música, né? Eu vi uma festa de formatura de uma turma de médicos lá no Cariri. Eu disse, eu vou dar uma ideia que na próxima curso do ano que vem, que tiver para formar médico aqui, tem que começar com um curso de música, porque esse povo vai ter, né? Horrível a música que aprendeu. Tudo isso é sentimento, a música é sentimento, a arquitetura é sentimento. A arquitetura é sentimento, você tem que ir saber o veio de seu sentimento, você tem que ir lá em sua alma e buscar aquilo ali. Né? Antigamente, né, o médico conversava horas e horas com o paciente, hoje não tem tempo. Quando ele estava hospitalizado, ele abre a porta e diz, tá tudo bom aí, né, pai? Bate a porta, tá bebendo dinheiro, né? Acaba lá só os carros, né? Então, a arquitetura também é isso, é você conversar com a pessoa. Conversar o que é que ele gosta, o que é a música que ele gosta, entendeu? Na relação de cinema, do que é que ele gosta, e atrás, entendeu, da cabeça dele, para trazer justamente elementos que façam ele se sentir no universo dele. A rádio, quero chegar no museu. Aqui é um estúdio de vídeo, onde a gente produz os vídeos da fundação, estúdio de gravação. Aqui é um estúdio de design, onde os meninos aprendem toda a parte de design. Isso é muito importante, né, porque lá na Casa Grande, a primeira vez que a gente usou o computador foi para revitalizar as fachadas populares com os pais de meninos. Então, Museus Orlando, agora sim. Olha, aqui é o Museu do Seu Expedito Celeiro. Estava dessa forma aqui. Seu Expedito Celeiro é esse que faz essas bolsinhas, essas coisas lá. Então é o seguinte, aí estava esse tipo de fachada de platibanda do Nordeste. Tem um livro muito bom da Ana Mariana chamado Fachada de Platibanda do Nordeste, que é muito importante vocês terem isso aí. Fachada de Platibanda do Nordeste. Ele é um livro básico para mostrar justamente uma coisa que foi o seguinte: quando os navios vieram, mesmo os portugueses vieram para cá e tal, toda essa cultura, eles trouxeram nos navios. Eles passavam, eu tive na ilha de Moçambique, que era um rei que denominou depois o nome do país Moçambique, e aquele segundo escalão era todo o escalão técnico era cedido lá em Moçambique pelo rei, que ele dava aquelas pessoas que já conheciam o caminho das Índias, já sabia, tá entendendo, já tinha essa coisa de navegação, dizer que chegaram aqui por acaso e tal, mas que já tinha esse caminho de navegação. E o seguinte, aquele povo era muçulmano, era árabe, era negro, de descendência árabe, muçulmana. Então as primeiras casas que surgiram com fachadas populares aqui foi esse estilo Ana Mariana, que Ana Mariana fez um livro que chama Estilo Ana Mariana, por causa do livro que ela fez,
que eles fizeram fachadas, e você vai ver no Nordeste uma ligação muito grande com o mundo árabe. Por exemplo, a cultura armorial lá em Pernambuco, o aboio do Nordeste está ligado. Você vê uma mesquita muçulmana, você vê a ligação. Aí você vai ver os cantos muçulmanos. É isso aí. Isso é música, isso é sentimento. Então isso tem a ver também com quando você vai erguer uma parede, vai fazer um lugar de morar. Então, aqui está a casa hoje. Então, nós estamos restaurando as fachadas populares do Cariri, transformando elas em museus orgânicos, que são museus dentro da Casa dos Mestres. Estamos transformando a Casa dos Mestres em museus orgânicos. A gente entra, musealiza, pinta a fachada, resgata a fachada e faz os museus orgânicos. E ali dentro a família continua morando. Então aqui é um exemplo, né, de fachada popular, do resgate de um dos espaços que a gente vem fazendo dos museus orgânicos. Aqui é o interior, do lado de cá a gente conta o caminho das boiadas, do lado de cá a gente conta a história dos expedientes, no meio é onde tem os prêmios dele. E no caminho das boiadas nasceram 3 tipos de profissionais: o celeiro, o vaqueiro e o ferreiro. Justamente para fazer toda a indumentária do vaqueiro. O celeiro fazia as celas do cavalo, toda aquela coisa. O ferreiro fazia os ferros de marcar o boi, dos estribos. E o vaqueiro era aquele índio que foi, vamos dizer assim, domado e transformado no vaqueiro. Então, aqui nós temos um museu na casa de um celeiro. Né? Olha, nós fizemos esse museu com R$5.803. Certo? E como é que ele está sendo feito? Esses museus estão sendo feitos com esses jovens. Nós estamos formando uma escola de restauração de fachada popular. Nós estamos resgatando também esse tijolinho, ó, trazendo aqueles oleiros que fazem no Cariri, eles voltarem a fazer. Minha casa, ela é toda nesse tijolinho. O piso da minha casa todinho custou R$120, né? Tem 300 metros quadrados. Então, nós estamos resgatando isso. Nós estamos fazendo um museu na casa do senhor, da oficina do senhor, que ainda faz ladrilho hidráulico, que ele é muito bonito, porque quando você casa esses dois, você pode fazer aqui todo um desenho, dialogando o tijolo aparente no chão com ladrilho hidráulico, fazendo formas triangular, sabe, fazendo uma moldura aqui em torno, fazendo essa casa minha que eu estou desenhando, ela tem uma cama grande assim, bem grande. Minha cama, eu amo a rede dentro dela, eu só durmo de rede. Então tem a cama e tem a rede. Aí aquela cama mesmo que parece uma casa, sabe? Não tem aquelas camas de rei, né? Que tem assim, aqueles paulantes aqui, não tá nada. Eu amo ali dentro, boto o mosquiteirão por cima. Essa cama essa casa que eu vou fazer, aqui, meu quarto vai ter 20 por 7. Uma casa. Uma casa dentro do quarto. Aí aqui está minha cama, né? Aí quando eu chego aqui, minha cama está aí, né? Quando eu chego aqui, minha cama tem um tapete. Aí eu levanto o tapete e tem um alçapão. Eu desço e tem outro quarto embaixo. Que é para quando tiver um cabo com a radiola vizinha ligada, que a poluição sonora está ganhando o mundo, eu vou dormir lá embaixo. No meio do quarto tem uma banheira redonda, que era meu sonho ter uma banheira no quarto, lá em casa tem uma banheira, só que não deu para fazer a banheira no meio do quarto, né? Porque eu acho bonita assim, uma banheira lá no meio do quarto. Em torno dela vai ter esse friso de ladrilho hidráulico. E aí eu vou desenhando. Então vai depois da banheira, tem uma mesona bem grande assim para umas 20, 30 pessoas em volta. A banha e começar a conversar. Então é um quarto assim para
é um quarto assim, para baixo, quem é baixo? É um quarto assim, grande, que a gente possa ali tomar banho, conversar, entendeu? Conversar tomando banho. Ela é quadrada, o muro é para dentro. O muro é para dentro, né, assim, aí eu vou varandar por dentro e no meio vai ter uma área de inverno. Toda no ladrilho também. Ei, mas no meio não era banheira? Hã? No meio não era banheira? É lá fora. É lá fora, é o seguinte, lá fora a casa é quadrada, assim, né? Então os quartos vão ser tudo virados para esse meio, né? E no meio vai ser todo um ladrilho hidráulico. Aí é o seguinte, aí eu vou fazer, antes de botar o ladrilho hidráulico, eu vou cavar um buraco bem grande, para ter aí uns 20 mil litros d'água e aproveitar todas as quedas d'água para ter aquela cisterna ali para abastecer a própria casa no inverno, né? E ali eu boto aquilo ali e aí faço, mas ela toda varandada, cercada de rede. É porque aqui tem aquelas fotos da minha casa ainda, não, que eu mandei para tu? É o seguinte. É o seguinte, aí pronto, aí essa aí foi aquilo que eu falei, 5 mil, pronto. Essa outra casa aqui era a casa de Antônio Jeremias, que foi o homem que emancipou o município de Nova Olinda. Então nessa casa foi emancipado o município de Nova Olinda. Nós resolvemos fazer o quê? Criar aí o museu histórico da cidade, na casa onde surgiu a cidade. Olha aí. Então, nas cores originais que ele pintou pela primeira vez, a gente restaurou ela todinha, né? E aqui está dentro, ó. Olha o piso como é bonito, né? Então, isso aí é ladrilho hidráulico. Tem um senhor que faz uma fábrica, tem uma fábrica que é R$70 o metro. R$70 o metro, mas é uma beleza. Você faz casa muito, você valoriza muito o piso com ele. Quando você usa ligado a laje Cariri, quando você usa a laje Cariri, o tijolinho e esse ladrilho, rapaz, você faz assim verdadeiros mandalas. Aí o seguinte, aí você entra dentro daquela casa, você se sente valorizado, a energia que você traz de casa, a macumba sabe, lá do inimigo número 1, tá entendendo? Você vai-se embora naquela. Vai-se embora, porque a casa é para isso, é para curar, é para você se refazer suas energias, né? Eu falei daquela briga minha, qualquer coisa, né? Puta que pariu, né? É o seguinte, mas eu esqueci de dizer outra parte, não era para dizer esse negócio, não, era para dizer o seguinte. Aí tinha um pedaço da fala que era o seguinte, que ela disse, olha, é o seguinte, eu disse, minha amiga, é o seguinte, eu estou morta cansada, você só vai descansar quando você chegar em sua casa, no seu quarto, na sua cama. Aí você descansa, porque o quarto, a cama da gente é quem dá esse repouso para a gente. Então tudo isso são valores, né? A forma com que você organiza o seu disco, ali o seu som, aquilo ali é seu ambiente, você tem que criar um ambiente para você se repor de energia. Então, isso é muito importante, que seja uma coisa que traga isso para você, né? Tem gente que faz casa para exibir para o povo, né? Tem gente que se arruma para mostrar para os outros, nem para ele, nem para o namorado, nem para ninguém, é para os outros. Então é o seguinte, a gente tem que fazer as coisas para a gente, para trazer para a gente, primeiro beneficiado tem que ser a gente. Então nós restauramos a casa, arrumamos esses móveis, fizemos toda a parte do museu, está aí o museu. Foi 9.824, toda essa restauração, todo esse espaço. Você vai trabalhando também a otimização financeira, que é muito importante quando você trabalha, você propor coisas mais baratas para seu cliente, porque ele sabe que você quer o bem dele, né? Então você vai atrás de alternativas e mostrando, olha, isso aqui, se você for fazer, olha isso aqui. Então tem esse diálogo entre a relação do que gosta, do que cura, tá entendendo? A conversa tem que ser nesse nível, porque essa pessoa vai viver a vida todinha nesse lugar. Então até a manutenção daquilo que ele vai fazer, que ele tem, que ele vai manter a casa, é importante, porque você dá um retorno para ele de sustentabilidade. Olha a casa do mestre Antônio Luiz.
Né? Olha aqui a casa do meu Antônio Luiz, uma casinha no meio do sertão. Olha aí. É um mestre de reisado. Olha só como muda. Ó, olha a parabólica aqui em cima, tá vendo? Parabólica camarada, né? O banheiro, tudo. Olha aqui, ó, o pintor. Olha quando muda. Quando você chega sendo o sertão, assim, aí ele puxa a energia do sertão para ele. E a gente, como foi que a gente fez isso? A gente, aqui do lado tem uns tijolos, que ela é antiga, tem uns tijolão desse tamanho assim, e a madeira já é toda oxidada, aquela coisa eu adoro a pátina do templo, sabe? Você vê a pátina do templo, aquilo ali é uma coisa que traz para você o degradê do que você vai fazer no ambiente. Aí e aí, Alemberto, como é que faz? Aí você olha para o sertão, né? Você sabe aquelas cenas de Cidade de Deus? Quem já assistiu o filme Cidade de Deus? Faz assim, ó. Né? Né? Você olha assim, chega para você ver os 360 graus assim, ó. Aí você faz aquela leitura, aí vai se apresentando as cores do lugar, as cores que dialogam com aquilo ali, com aquele morro que está atrás, né? Então minha casa, eu tenho a chapada do Araripe, que ela faz assim um degrau. Então o que foi que eu fiz? Eu fiz assim, é o degrau vindo assim, e aqui vem minha casa caindo, o degrau dialogando com o fundo. Então tem um encontro de linhas no horizonte. Primeira coisa é o seguinte, é o ambiente. Você olha e sabe o que é que dialoga com esse ambiente. Então é esse encontro de linhas, esse encontro de geométrico, tá entendendo? É muito bonito isso aí, quando você vê a geometria dialogando com a geografia, né, naquele diálogo. E aí o seguinte, aí vai brotando assim um sentimento, né, dentro daquele ambiente que você está fazendo. Então aí está a casa do mestre Antônio Luiz, ou a casinha do lado de dentro, ó. Casinha simples, de tijolo, não tem nem piso, é chão batido. Olha aqui a barra. Eu vou só mostrar uma coisa aqui para vocês, não sei se vê a porta, mas as portas são marrom, que era o degradê do ferro com o barro. Como foi que eu fiz? Depois que estava ali, que eu vi ali tudinho, aí eu fui sair procurando, aí peguei uma pedra que estava assim, e disse, olha, aqui está as cores da casa, é aqui que está. Aí eles pegaram e fizeram todas as cores, foi tirada daquela pedra, a relação com o entorno foi tirada daquela pedra. Então a porta é marrom, a barra vem marrom. Se a porta é vermelha, a barra vem vermelha. Que faz aquela, aí sai cercando a casa, cintando a casa. Então a casa hoje do mestre Antônio Luiz está aí, com as máscaras dele, ó, eles penduram as máscaras aqui, os instrumentos, tudo aqui. Então você tem um diálogo, você tem aqui a casa do mestre, né? Aqui está a presença, né, do retrato dele, aquelas fotos de pintura que a gente fez. Você vai trazendo elementos da pessoa, do que ela gosta para a parede. Foi 10 mil reais essa casa. É. Você viu que a gente tirou a parabólica de cima? Ó, antes, ó. Né? Coitado. Né? Aí, ó, aí veio. Tem mais TV não lá, né? É? Tem a TV aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui, ó. Aqui são as pousadas domiciliares. Todas elas dialogam com aquela fachada da Casa Grande. E dialogam com as fachadas populares, ó. Então, nas pousadas, todas elas trazem também esse elemento. O que é isso? Você entra dentro de uma pousadinha dessa aí, é como se você continuasse na fundação. Você dorme lá como se fosse uma continuidade da fundação. Quando você visita as pousadas domiciliares, os museus, e chega de noite para você dormir nas pousadinhas das mães e dos meninos, você continua no mesmo ambiente. Você não sai do ambiente.
aquele ambiente cultural que você passou o dia captando, né, na cabeça, no seu olhar, e as histórias, ela permanece quando você pega o mesmo ambiente e traz para aquela pessoa repousar. Deixa eu ver se tem aqui. Olha as fachadinhas, tá vendo? Todos dialogam com a fundação, com a casa. Então você tem aquele conforto, você passeia pelo projeto da fundação. Aqui são dados, aqui são os negócios da fundação, aqui são os cafés dos jovens da fundação. Isso aqui é o Nova Olinda Café Cultural. Então, aqui a gente trouxe essa fachada para dialogar com essa aqui antiga, que era do Educandário, que foi a primeira escola e o segundo patrimônio histórico que a gente restaurou lá em Nova Olinda foi essa escola. Então, dentro funciona, na calçada da rua, dentro funciona um museu que conta a história urbanística da cidade. São as fotografias mais antigas da cidade e o cardápio tem também as fotografias. Então, você continua num ambiente cultural, você continua convivendo com tudo aquilo que você está juntando na cabeça, né? Então é muito importante. Eu me lembrei agora de um amigo meu que era aqui de Fortaleza e recebeu um paulista aqui, que ficou hospedado lá na casa dele, lá em São Paulo. Aí quando chegou aqui, nós aqui no Ceará tem esse negócio aí, pensa num lugar bonito, né? Diz isso, né? Pensa numa coisa gostosa, né? Pensa numa coisa aí, ele disse assim. Aí o paulista perguntou para ele, Fortaleza é uma cidade bonita? Ele pensa numa cidade bonita. Aí passeou Fortaleza todinho, por aí, quando foi 5 horas, foi tomar um sorvete ali na beira-mar. Aí o paulista disse, Paris. Disse, Paris o quê? Você não disse para pensar na cidade bonita? Ele passou esse passeio todo de manhã, pensando que era uma ordem que ele tinha dado para pensar na cidade bonita. Então você vai pegando, né, essas coisas e você vai trazendo esses elementos e eles vão ficando. Isso aqui é um currículo velho, daqui para cá. Um comprido assim, mais ou menos assim, de uns 5, 6 metros. E a gente transformou esse ambiente num ambiente de degustação gastronômica e degustação urbanística. E você se sente valorizado por estar ali no meio daquela história. Olha aqui o nosso café do teatro. Café do teatro. Aí você vai trazendo os elementos do artesanato do Central Lestinosa, né? Aqui vem mais uma vez o tijolinho, tá vendo? A varanda, ele sai para fora, grupos de teatro muitas vezes começam a apresentar, antes de entrar no teatro, a plateia todinha aqui, eles vêm na varanda, começa a apresentação, abre as portas e as pessoas entram. Olha, só outro currículozinho, e aqui é o Café Violeta, que conta a história de Violeta Reis, né? E o ambiente, ele fica, olha só aqui, né? Aqui você tem um pedaço com uma coisa de engenho, aquelas máquinas de engenho. Aqui você tem uma placa lá fora de ferro fundido desse tamanho, que foi cortado, o nome Café Violeta lá é vazado. E as letras que foi tirada vem para cá. Isso aqui também é uma moldura enferrujada que a gente. Aí você vai dialogando ferrugem com o tijolo aparente, com esse tipo de tinta que parece tinta de pedra, de coisa, tinta d'água, né? E aqui em cima madeira. Ele tem que dialogar com o teatro. É um café que tinha que dialogar com o teatro. Então a gente tinha que fazer com que você tivesse no ambiente do teatro, continuasse dentro do ambiente do teatro. Aí a gente botou uma máquina velha aqui enferrujada, tá vendo? Aí um telefone velho, daqueles antigos. Aí você vai botando assim e você cria aquele clima. Aí são circulação de renda das empresas dos jovens. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Eu atendimento na fundação. Então, é mais isso mesmo. Aqui é um curso de pós-graduação que a gente tem arqueologia social inclusiva na fundação.
onde você faz essa pós-graduação e mergulha em todo esse universo, lá na fundação. Né? Aí a pintura rupestre e tal. Então, a minha fala para vocês era essa, né? Assim, essa primeira fala no sentido de que a formação, né, ela vem, né, tem uma música de Bob Dylan que eu gosto muito. Nesse dia eu estava fazendo uma palestra para pedagogo. Aí eu disse para mim que o maior pedagogo que tem no mundo era Bob Dylan, sabe? E é o seguinte, tem uma coisa muito interessante que Bob Dylan, quando fez Blowing the Wind, as pessoas não entenderam que ele vinha quanto tempo pode uma montanha existir até que o mar desfaça. Aí foi trazendo quanto tempo pode, né, as balas de canhões matar até que seja, né, e aí foi trazendo todos esses elementos. E quando era no refrão, dizia: a resposta, meu amigo, está soprando no vento. A resposta é o sopro do vento. Aí não entenderam, acharam que o seguinte: se cá, ele estava esperando que você desse a resposta e você não deu. E na realidade, o que é que ele quis dizer? Ele quis dizer que a resposta está soprando no vento, tudo está no ar. Então a gente tem que saber ler o ar, e é por isso que eu acho que a gente tem que se formar, a gente tem que procurar formar na gente a percepção. Isso aí. Quem trabalha só com metodologia vai ser empregado o resto da vida. Está entendendo? Quem trabalha por percepção, ele sempre vai estar inovando, porque ele está lendo no ar o que tem, né? Porque tudo está justamente nessa formação que o ar traz, está entendendo? Para levantar coisa, subir coisa, né? O que cria a página do tempo. Para mim fazer aquele café, eu passei uma semana andando em Portugal. Meu objetivo era só olhar fino e enferrujado. Fino e enferrujado, né? Para me ver como era que se formava ali, daquele verde lodo, passando pelo ocre, chegando, não sabe assim, aquele ferrugem amarronzado, aí vai chegando na cor do vermelho, aí vai no amarelo. Eu gosto muito dessa espátula de cor, de trabalhar com essa espátula de cor. Né? Quando é segmento, assim, quando eu trabalho com tijolo na parede, esse diabo. Então, é isso, né, que eu vim mostrar para vocês, né, da fundação, de como é que a gente pode também estar ensinando, né, porque a casa, né, a arquitetura, ela pode estar o tempo todo ensinando dentro de casa. Ela é a professora, a casa é a professora, né? Tem um poema que eu fiz, né? Tem um poema que eu fiz quando vou botar aqui. Esse poema eu fiz quando minha esposa ela teve um câncer e ela lutou durante 5 anos até falecer. E a casa eu fiz para ela. Eu fiz a casa para ela morar. A casa era a expressão do meu sentimento para ela. E aí primeiro dia, ela no finalzinho, ela já bem magrinha, ela olhava assim para casa, e minha casa é tão bonita. Aí ela fez um pedido para mim de morrer lá em casa. E aí eu trouxe ela para morrer na casa dela. Né? E ela morreu no quarto dela, no lugar onde ela queria, né? E foi muito bonito, porque é o seguinte, porque quando a derradeira suspiro que ela deu, desceu uma lágrima no olho dela. E ali para mim foi um resultado assim de tudo aquele trabalho que eu fiz, né? Todo aquele trabalho que eu fiz para uma pessoa. Porque eu sou uma pessoa que eu digo o seguinte: se um homem quer ter sucesso na vida, investe em sua esposa. Isso aí é que é um grande segredo, né? Porque na realidade a mulher, ela é que é a matriz da vida. Ela é a porteira do mundo, né? A mulher, ela tem um papel muito importante no planeta, muito importante para a vida. Uma vez eu estava
eu estava em Ouro Preto, fui fazer uma palestra em Ouro Preto, e quando cheguei lá, eu perguntei para um motorista, conversando com um motorista, que foi me buscar em Belo Horizonte, no aeroporto. Aí eu disse, vem cá. Aí ele, conversando comigo, ele disse que criava cobra para vender dar o soro, para aquele veneno para o soro, para fazer soro. Como é o nome? Olha, eu sabia que você ia falar. Então é o seguinte, o antiofídico. Aí eu disse, vem cá, me diga uma coisa. Eu tenho uma pergunta para fazer a você. Quando eu fui criado na floresta, ali na região do Parque do Araguaia, criança, tinha um campo de futebol que nós jogávamos bola e ficava na beira de uma lagoa. Aí quem fazia gol tinha direito de pular dentro da lagoa e o menino jogava tudo nu, porque não dava tempo de tirar as calças, já jogava, fazia o gol, corria tudo pro lado. Então é o seguinte, então é o seguinte, aí eu perguntei a ele por que é que quando os ovinhos da cobra chocam, a mãe come os filhotes e aquele que escapa, aquelas cobrinhas que escapam, é as que sobrevivem. Aí ele disse não, e é daí que nasce a expressão, é igual o filho de cobra, né? Largado pelo mundo, né? Aí o seguinte, aí ele disse, não é assim não. Olha só, a cobra quando choca os ovinhos, ela engole os filhotes, tudo. Aí ela sai um raio de 50 quilômetros de seu entorno circular, colocando um casal. E cobra macho e fêmea, macho e fêmea. Para quê? A perpetuação da espécie. Por que a perpetuação da espécie? Porque no HD dela, aqui, no HD dela, ela é quem tem essa missão na natureza de, entre uma glaciação e interglaciação, perpetuar a espécie da raça dela no planeta. Então a mulher, ela é responsável pela perpetuação da raça humana no planeta. É ela que é responsável por isso. Então, por isso que, se você investir, você tem progresso na vida. E o que eu fiz minha casa, morei 20 anos de aluguel, eu fiz minha casa como quem fazia casa com a rainha. Né? E aí depois que ela faleceu, aí então eu vim de manhãzinha cedinho tomar meu primeiro café da manhã só, dentro daquela casa. E ali, quando eu estava tomando café, aí veio assim aquele vento que entrou assim dentro de casa, assim, sabe? Eu tenho uns panos, uma escapulana, ela levantou a escapulana, saiu. Minha casa tem uma varanda todinha, aí a varanda, ela entra dentro de casa, quando ela entra dentro de casa, ela some, aí aflora lá no quarto, entendeu? É como se a varanda fosse uma coisa que entrasse, como um trem que entrasse dentro de casa e aflorasse no outro canto, porque a casa tem que ter isso, tem que ter as coisas, elas têm que ter isso, elas têm que ter princípio, tem que ter meio e tem que ter fim. Então você tem que entrar numa casa e você sentir, e daqui a pouco ela aflora aqui, como a geologia. A geologia, você entra aqui num afloramento geológico. Quem não conhece geologia só vai descobrir que está, por exemplo, no período Cretáceo quando chega no maior afloramento dele. Mas para quem conhece geologia, já vai aparecendo as pedrinhas dos períodos Cretáceos. Aparece aqui, aparece acolá, quando é ferro, está lá o reinado do período Cretáceo. A arquitetura também tem que ser assim. Ela tem que sumir, ela tem que reaparecer, ela tem que encantar. É para encantar. E é justamente, eu fiz um poema, quando aquele vento bateu em mim, aí eu já fui escrevendo, né? Chamado Arquitetura do Afeto. Na riqueza das pequenas coisas, em um território de convivência e carinho, namorei a minha rosa sob uma arquitetura de afeto, amor. Namorada. Em cada canto, namorada, um sorriso em forma de brisa,
uma cortina fina de luz adentra a porta, sobe e desce escadas, abre janela, brincando no terreiro, florindo meu coração. Namorada. As redes balançam pelas varandas, na varanda que some e reaparece, abraçando a morada, enamorada pela beleza que a arquitetura aflora. Adentro, penetro, como se fosse em tudo. Morando eu mesmo dentro de mim. Namorada, eternamente a minha namorada. Então, Então, meus amigos, né, a arquitetura é a casa para guardar o amor. A arquitetura é a morada do amor. A gente tem que fazer arquitetura pelo sentimento. A gente não pode fazer arquitetura. Você vê que quando se fazia música no Ceará, pela música, você tinha poesia. Você pega uma poesia de Belchior, você pega uma poesia de Flávio, você pega uma poesia de Aguinaldo, você pega uma poesia, esse povo tem poesia. Quando começaram a só ganhar dinheiro, acabou. Como é que está hoje? Como é que está hoje? Você sai daqui e vai até Belém de carro. Quando você entra na cidade, antes de você chegar na cidade, você começa a ver um monte de saco de lixo pendurado nas ruas de gato. Então daqui a pouco tem um lixão, depois do lixão tem um motel, depois do motel tem farmácia, faixa com banda de nome de tudo quanto é jeito, né? E aí vai, né? Então as fachadas todas de azulejo, parece um banheirão, né? Parece um banheiro por lá de fora. Então, o que é isso? Isso aí, meu amigo, significa o seguinte: faltando poesia nas pessoas. A arquitetura, ela tem que ter poesia. Ela não pode, ela não vive sem poesia. O que corre na veia da arquitetura são poesias, é poemas. Então, quando você vai fazer um projeto de arquitetura, tem que se fazer como se as linhas fossem veias. Corre poemas, corre poesia. Porque você vai botar ali sentimento. Vai viver você e sua família criando sentimento ali dentro. Tudo aquilo agrega, é uma energia. É uma energia que você está criando ali dentro. Para viver. E você, quando terminar seu ciclo de vida, você terminar o ciclo de vida, derramando uma lágrimazinha do olho. Né? De felicidade por ter vivido aquilo, né? Ter a oportunidade de ter vivido dentro de uma casa que lhe proporcionou alegria, que lhe proporcionou felicidade. Eu sou eu digo que é o seguinte, que até para a gente namorar tem que ter conteúdo, né? A história de 1001 Noites já fala isso, né? Uma pessoa que passou 1001 noites contando uma história. Para você contar uma história bonita, uma pessoa ia acreditar e admirar a vida toda, porque enquanto existe admiração, existe amor. Não existe amor sem admiração. Você tem que ter cenário. E o cenário é a arquitetura. Sua casa. Então é essa a minha fala.